Shalom! Meu nome é Benjamin Serber, cresci na cidade de São Paulo e moro em Israel há quase 7 anos. Dou aula de hebraico, dou aula de cultura judaica e no Brasil, nos últimos anos, antes de eu chegar em Israel, eu fazia um trabalho junto com as igrejas em relação a Israel, a visão de Israel dentro das igrejas. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre Rosh Hashanah, sobre Yom Teruah. Nosso querido apóstolo Paulo de Tarso, da Bethlehem, me pediu para eu dar algumas palavras, então vamos lá. Rosh Hashanah, mais tradicionalmente conhecida numa linguagem mais religiosa e uma linguagem mais no dia a dia também em Israel e nas comunidades judaicas do mundo, é a cabeça do ano, conhecido como o primeiro dia do ano no calendário judaico, não bíblico, mas judaico nos dias de hoje, e também conhecido como o dia da criação do homem, e conhecido também como o dia do retorno. É um momento judaico que fala muito no perdão, no retorno e respostas do Eterno. Mas vamos falar um pouco mais de uma linguagem mais espiritual. Hoje em dia nós vemos tanto na comunidade judaica e vamos falar também nas igrejas, com uma maneira geral, tem muita religiosidade e a gente precisa buscar muito mais a espiritualidade, as coisas espirituais, muito mais do que a religiosidade, largar a religiosidade. E eu falo isso tanto entre judeus, de judeus tradicionais e também dentro das igrejas. Então, apontada pelo próprio Senhor, o próprio Eterno, como Yom Teruah, numa linguagem mais espiritual, Yom Teruah, o dia do soprar das trombetas, o chifre de carneiro. Então, é a tradução da essência espiritual da festa que o Senhor instituiu. Neste dia especial, o toque da 7ª trombeta. E em breve a segunda volta, a segunda vinda do Rei Eterno, o Senhor. Quem é o Senhor? Yeshua, como Rei de todas as nações, como está escrito em Daniel 7,14, para quem quiser ler depois. Yeshua, ele veio primeiro como profeta e servo. Ele atuou como cordeiro. Yeshua é o próprio cordeiro de Pesach, o sacrifício, e ali está escrito que sem expiação de sangue não há remissão dos pecados. Yeshua é a expiação de sangues e a própria remissão dos pecados. Através de Yeshua nós somos regenerados, nós somos revivificados. Em Yeshua nós retornamos ao Pai. Amém? Então Yeshua veio primeiro como profeta e servo, e hoje ele é o sacerdote, porque ele foi ressuscitado, ele ressuscitou entre os mortos, ele venceu a morte como sumo sacerdote. Yeshua é o próprio sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim. E ele virá agora, em breve, finalmente como o Rei dos Reis e Senhor
dos senhores, como está escrito em Apocalipse 19. O que ele quer de nós? Enquanto ele ainda não chega, enquanto nós esperamos para ele nos arrebatar aqueles que já foram salvos por ele, aqueles que já são redimidos, aqueles que têm a salvação, e aqueles que, como nós, temos sede da tua água, temos sede de levar a palavra dele. O que ele quer de nós, que nós busquemos cada vez mais a essência dele, a essência espiritual. Assim como Israel necessita sair, largar algumas coisas que veio junto dos costumes da Babilônia, algumas coisas que precisam ser retiradas, principalmente a religiosidade e algumas visões que não são do eterno. Israel precisa disso. O povo de Israel, o povo judeu, como um todo, precisa disso. Assim também a igreja, aqueles que creem realmente que Yeshua é o Mashiach. Essa igreja, como um todo, de uma maneira geral, precisa voltar à essência bíblica, largar Roma e voltar à essência de Yeshua. Não é seguir o judaísmo, é seguir a base, a Bíblia, as festas, costumes espirituais que Yeshua não veio romper, ele veio cumprir. Yeshua veio cumprir o Shabat, não o Shabat dos rabinos, o que nada pode, o que isso não pode ligar a luz, não pode fazer isso, não tem muitas regras, são 39 leis proibitivas. Eu tive o privilégio, também digo privilégio porque é muito estudo, também é muito conhecimento, de uma maneira geral é bom. Eu tive no Brasil estudando em Yeshiva, em escola, seminário rabínico, antes de reconhecer Yeshua há quase 20 anos atrás. E são 39 leis proibitivas no Shabat. É muita regra sobre regra, o coração afastado do eterno, como diz Isaías. Mas também muitos buscam, e aqueles que buscam de todo o coração, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E eu digo que eu, particularmente, esse é o meu versículo do meu testemunho de vida, que quando eu busquei dentro do judaísmo ortodoxo, eu busquei o Senhor, mas quando eu buscava de todo o coração, enfim, realmente eu recebi a revelação de Yeshua, do verdadeiro judaísmo em Yeshua. Então, o que o Senhor quer de nós? Que nós larguemos cada vez mais as coisas que não são dele, as coisas que não agradam a ele. Retornar, Teshuvah também, como aprendemos nesse período. E Teshuvah é sair da Babilônia, sair de Roma e se adentrar aos costumes de Yeshua, as coisas de Yeshua. A igreja tem muitas coisas que eu não vou falar agora, porque vai estender demais, coisas que ela precisa largar que não são de Yeshua. Muitas coisas que ela recebeu de Roma, desde o Conselho de Niceia, desde Constantino. Um dia a gente vai ter oportunidade para falar mais sobre isso. Assim como Israel também precisa voltar e que o véu rasgue e que caia o véu sobre a mente, sobre os corações daqueles judeus que ainda não reconheceram Yeshua, que ainda estão na Babilônia. Assim a igreja precisa sair de Roma e se adentrar a Yeshua e voltar para a visão de Israel. Eu fico feliz que igrejas como a Beit Lehem e outros ministérios no Brasil que a gente acompanha tem essa visão. A visão de Israel tem procurado cada vez mais
se sair de Roma e voltar para o verdadeiro princípios, os verdadeiros princípios, a verdadeira base bíblica de Yeshua e dos apóstolos. E é isso que a gente tem procurado fazer. Eu agradeço por essa oportunidade, que nós possamos estar juntos, unidos em Yeshua cada vez mais. Eu espero cada um de vocês aqui em Israel em breve. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém ve amém. E Toda Rabá lekulam. Shalom Vracha. יברך אדוני וישמריה, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, יישא אדוני פניו אליה וישם לה